muito bom dia para você que a partir de agora acompanha o Ouro Fino em Campo ao vivo, direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. O leite entra pela boca, essa é uma expressão comum no campo brasileiro. A nutrição é um pilar fundamental para uma boa produção leiteira. A gente traz esse assunto para a roda do Ouro Fino em Campo. Por causa da importância da alimentação nas propriedades de leite, nós trouxemos aqui no estúdio o pecuarista e diretor da Agrindos, Roberto Ianchi Júnior. Roberto, bom dia. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, Juliana. O prazer é nosso e a gente já conversa porque, a Agrindos dispensa apresentações, mas para vocês entenderem a grandiosidade da empresa, vou traçar aqui um rápido perfil. Hoje a Agrindos produz o leite tipo A, são 1.700 vacas holandesas em lactação e uma produção diária de 65 mil litros. Roberto, qual que é o segredo desse sucesso, dessa alta produção? Olha, a empresa tem um trabalho antigo, já com mais de 70 anos, produzindo leite. A gente vem num processo de intensificação da produção por hectare, cada vez produzindo mais leite por hectare, intensificando também a produtividade por vaca, fazendo um trabalho genético de muitos anos. É um conjunto de coisas que a gente vem aprimorando ao longo dos tempos, com as novas tecnologias de dietas, genética, todos esses mecanismos que hoje a reprodução nos permite também, a sêmen sexado, fertilização in vitro. Então a gente procura usar o que está disponível. Né? Bom, de todas, desses quesitos que você falou, a gente vai querer saber, lógico, o segredinho da dieta, dos animais, mas lembrando que a conversa é entre a gente aqui e você que está acompanhando o Ouro Fino em Campo, ligue no 0800 941 2000 ou mande sua pergunta ou então comentário no WhatsApp 16 98181 8687. Se você está assistindo pelo Facebook, pode interagir com a gente nos comentários ou inbox. Então vamos falar de nutrição. Roberto, qual que é o peso então da dieta, da alimentação dentro da fazenda? No caso, Agrindos. Olha, a dieta é fundamental não só pelo custo dela, que ela representa 50% do custo de produção. A dieta é o único custo variável da produção, todos os outros são fixos, né? Quer dizer, são modulares, a gente não consegue economizar porque vendeu uma vaca ou descartou uma vaca. Então a dieta, por ser o único custo variável, ela tem uma importância muito grande. Eu acho que a coisa mais importante que eu diria para você da dieta é que não adianta a gente ser um bom produtor de leite se não for um bom agricultor. A gente precisa primariamente ser um bom agricultor, ou para fazer um bom pasto, ou para fazer uma boa silagem, uma boa produção de milho, o que seja a forragem que a gente usa, porque é essa qualidade, essa estabilidade da forragem como um todo que vai manter a produção de leite. E se a gente fizer mal feito ou com pouca produtividade, a gente vai estar usando muito mal o recurso que a gente tem, que é o recurso terra e o recurso água. E não é a produção de leite que vai salvar essa agricultura mal feita. Então, primeiramente, tem que ser um bom agricultor. Muito bem. E como que é a dieta dos animais lá na fazenda Santa Rita? Então, aqui a gente optou por usar como forrageira principal a silagem de milho, porque é o alimento que a gente consegue produzir com quantidade, com estabilidade e ao longo de todo o ano é um alimento igual, não importa se é inverno ou verão. Todo o nosso rebanho é confinado, então eu preciso dizer que o nosso sistema é de fornecimento de alimento 24 horas por dia no coxo para qualquer categoria, inclusive bezerras, novilhas, vacas secas, né? Então a gente não usa o pasto. Eu não quero dizer que não se deva usar o pasto, mas é uma opção que a gente fez de intensificação, é de não usar o pasto. Porém, a gente usa capim verde, tropical, no nosso caso o Tifton. E o Tifton é usado em 3 formas. Ou ele é cortado fresco diariamente e passa a ser um ingrediente da dieta, ou ele é usado na forma de pré-secado, então a gente conserva e usa no inverno, é um alimento com boa estabilidade, ou como feno. Né? Então são as 3 opções de usar o capim. A gente usa bastante capim. Usa talvez aí em torno de 20% da forragem utilizada seja capim. Certo. No inverno a gente usa aveia. O Tifton é uma forrageira tropical, ele não cresce sem luz e sem água. E então a gente usa como forrageira tropical aveia verde, cortada fresca todo dia. Então são 8 meses por ano de Tifton e 4 meses por ano de aveia.
Então a nossa forrageira basicamente é silagem de milho complementada por capim, né? E esse capim a gente corta e traz até a vaca em vez da vaca ir pastar, né? E o restante são alimentos concentrados. Alguns deles são grãos fibrosos, como é o caso do caroço de algodão, da polpa cítrica, do refinazil de milho, Ok. né? E outros são grãos, fontes proteicas, no caso farelo de soja, soja em grão, eventualmente farelo de algodão, e outros são grãos energéticos, né? Basicamente o milho, que é o alimento, a principal fonte energética, e aqui na nossa região a polpa cítrica, que é uma fonte de pectina, que tem 70% do valor do milho, e que se tornou muito importante na dieta de vaca em lactação, para a gente não exceder o amido da dieta, né? Para a vaca ter uma limitação de amido que é alta, mas que não dá para usar mais só milho nessa dieta. Muito bem, bom, isso explica a resposta que ele deu, porque tem que ser um bom agricultor nesse momento, né? Planejamento também é importante, Roberto? Muito importante, não só por causa da disponibilidade dos alimentos, porque tem alimentos que têm safra, por exemplo, a laranja, né, que tem a polpa cítrica, ela tem uma safra de 8 meses, então a gente tem que receber 100% da polpa do ano nesse período, o algodão também, né? Então precisa planejar o depósito, como é que faz com essa disponibilidade para os 365 dias. E a outra questão é o custo, né? As dietas têm que ser de custo ideal, vamos dizer assim. Então é um comparativo dos pontos nutricionais de proteína, de energia, né? De fibra que esses alimentos proporcionam, comparados com o preço. Então a conta básica sempre é o quilo de alimento que a vaca come, vezes o quanto custa esse alimento, contra o número de litros de leite que a vaca produz, vezes o preço do leite. Basicamente, a gente tem que achar qual é o ponto de equilíbrio do custo variável. Ou seja, se a vaca come R$20 por dia, né, e o leite vale R$1 por litro, para fazer uma conta fácil, então ela precisa dar 20 litros de leite para pagar a comida, né? Se o leite vale R$2 e a vaca come 10, ela precisa de 5 litros de leite para pagar a comida. Então a gente precisa descobrir quantos litros de leite ela precisa dar para pagar o que está comendo. Certo. E esse é o nosso ponto de equilíbrio. Qualquer litro que ela dê a mais do que aquilo, ela está ajudando a diluir os custos fixos, né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. E o ponto mais fundamental que esse é a conversão alimentar. Porque toda a produção de leite ela é resultado da conversão alimentar. Ou seja, quantos litros de leite a vaca produz por quilo de matéria seca que ela ingeriu de alimento, né? E uma conta padrão seria 1,5. Eu não estou falando de concentrado, não, né? 2 para 1, 3 para 1. Estou falando da dieta total da vaca, menos a água que está nessa dieta. Quanto que isso significa? Então, normalmente é de 1,4 a 1,5 litros de leite por quilo de matéria seca que ela come. Essa é a conta que a gente deve buscar como meta. Ou seja, né, tem que ser pecuarista, tem que ser agricultor e tem que ser gestor, né, para entender e fazer todas essas contas que, claro, isso vai impactar na produtividade. Roberto, a gente já vai conversar mais. Quero lembrar que você que está acompanhando essa transmissão pode interagir pelo 0800 941 2000, pelo WhatsApp 16 98181 8687 e no Facebook deixe comentários ou então a mensagem inbox. E a Grindos tem uma novidade, a fabricação de queijo Minas Frescal com leite tipo A. O queijo leva a marca Lete. Nossa equipe foi conferir a produção. A família Lete está crescendo. Além das delícias que já fabrica, agora a Lete também faz queijo Minas Frescal. O diferencial do produto está na qualidade da matéria-prima, o leite tipo A. Todo o foco nosso de pesquisa e desenvolvimento, de produtos novos, é sempre tentar ressaltar o que a gente tem de melhor, que é a matéria-prima. Então o Minas Frescal ele veio de encontro a isso, porque é o único queijo que eu consigo sentir o sabor do leite que eu estou usando para produzi-lo. O processo de fabricação do queijo Minas Frescal dura cerca de 5 horas. Depois de pasteurizado, o leite tipo A vem para essa máquina, que tem capacidade de processar até 10 mil litros por dia em 4 etapas. Com esse investimento, o laticínio reduz mão de obra e também o contato humano com o produto.
Apenas 3 profissionais já são suficientes para dar conta do recado. A gente tem aqui um equipamento, né, que é o mais moderno hoje para fazer queijo Minas Frescal. É esse equipamento que ele te dá um processo muito rápido, usa menos pessoa no processo e você consegue um padrão no produto. Ou seja, o primeiro queijo que entra aqui, o último você vai ter o mesmo padrão. O leite tipo A usado na fabricação do queijo Minas Frescal Lete é produzido na Fazenda Santa Rita, em Descalvado, São Paulo, que pertence à Agrindos. A produção tem rastreabilidade total e passa por um rígido controle de qualidade. Eu consigo saber exatamente, desde o nascimento da bezerra, todos os cuidados que ela teve, alimentação, uso de medicamentos, controle da produção, sanidade, até a qualidade final do leite para ser utilizado e processado aqui no laticínio. O grande diferencial do leite tipo A é que ele é processado dentro da fazenda. Então ele é retirado daqui e já vai diretamente para o laticínio e aí ele já sofre já a pasteurização a 70, 75 graus e o resfriamento em torno de 2 graus. Olha, Roberto, para nós, consumidores de queijo Minas Frescal, isso foi uma excelente novidade, um queijo fabricado com leite tipo A, ou seja, um leite de excelente qualidade. E para vocês, como foi lançar isso no mercado? Para nós é muito gratificante ter esse produto, porque o Minas Frescal e o Cottage são os dois queijos que o pessoal chama de pré-queijo. Eles são mais delicados, né? E não são de massa cozida. Então faz muita diferença a qualidade do leite. A gente procurou fazer um produto bem mole, com bastante umidade, que é o mais difícil, porque precisa ter mais qualidade no leite, e com pouco sal. O sal é conservante. Mas hoje tem essas dietas de baixo sódio, né? Então é um queijo com pouco sal, pouco conservante e com bastante umidade. É para ser um queijo diferenciado no mercado. Nós estamos esperando isso. Com certeza. Bom, a gente falou muito, né, da questão da alimentação e a alimentação impacta diretamente na qualidade do produto, né? Com certeza. A gente precisa ter uma dieta muito estável, porque quando a gente fabrica os próprios produtos com a própria produção, para nós é muito importante que seja sempre tudo igual, né? E o equilíbrio da dieta é que faz que o teor de gordura, o teor de proteína do leite, né, e de uma maneira geral, todo o leite, o extrato seco, tudo isso, seja estável, é a qualidade, né? Basicamente é a qualidade e o conforto, especialmente, né? Pois é, a gente já visitou algumas vezes a Agrindos, a gente viu todo o investimento que vocês fazem lá com sanidade, nutrição, genética, e a questão do bem-estar animal também é importantíssima. Isso vocês também se preocupam bastante. Eu acho que não existe retorno na produção, não existe retorno financeiro se não houver o bem-estar animal, porque a vaca ela responde com tudo isso que a gente pode fazer por ela, se ela tiver conforto. Porque se ela não tiver conforto, não adianta alimentação e nada disso, ela vai sofrer, né? Então, eu acho que, eu sempre digo que uma maneira muito fácil de saber se a vaca está confortável é saber se ela está deitada ruminando dentro de um confinamento, né? Se ela estiver deitada mais de 13 horas por dia e estiver ruminando e estiver tranquila, é um sinal que qualquer pessoa consegue enxergar de conforto. Roberto, a gente já está encerrando o nosso programa, mas hoje a Agrindos é uma das maiores produtoras de leite do país, só que a gente tem milhares de pequenos produtores que acompanham o Ouro Fino em Campo, e claro que eu vou pedir para você deixar uma mensagem a eles que estão com uma pequena produção, mas almejam chegar um dia, quem sabe, no patamar da Agrindos. Olha, o que eu digo sempre é o seguinte, eu acho que não existe pequeno produtor, existe pequena propriedade, mas não precisa ser um pequeno produtor. Então a busca por escala de produção e a busca por intensificação, por produtividade, mesmo que seja em 1 hectare só, deve ser um objetivo da gente, sempre. Buscar intensificação, usar melhor o recurso terra, o recurso água e ser um grande produtor, mesmo numa pequena propriedade.
Roberto, para nós foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, Ouro Fino, e foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Até a próxima. Até. Para conhecer todo o portfólio da Ouro Fino Saúde Animal para a pecuária leiteira, acesse www.ourofinosaudeanimal.com. Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. E também lembrando que domingo, às 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília, tem Ouro Fino em Campo especial. Até mais. Tchau, tchau.